podem se afirmar hoje em dia também, que a partir do momento que Deus é poderoso, ele não pode ficar em forma humana. Eles tentam, de uma forma forçada, negar que Deus pode se apresentar em forma de homem. E ele diz que isso é praticamente criar uma religião diferente. Isso vai contra a Bíblia. Bom dia, meu nome é Marcelo, a gente está aqui na Escola Bíblica da Caminhos da Torá, nossa congregação em Belo Horizonte, e nós vamos aprender hoje sobre Deus em forma de homem. Essa aula é uma aula especial para a fé do judaísmo messiânico. Por quê? Porque se Deus ele não pode aparecer em forma de homem, se essa não é uma crença verdadeira na Torá, então a nossa fé ela não é válida, ela não tem fundamento. E a gente vai aprender então por que isso é verdade. Vou dar um exemplo para vocês. Lá no livro de Gênesis, como é que começa? Deus, no início, Deus criou os céus e a terra. E aí depois fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Por que nos mesmos ali 2 versículos, ele está falando de Deus e está falando do Espírito de Deus? Ele está usando o Espírito de Deus como se fosse algo diferente de Deus, como se fosse um agente de Deus. E aí, ao longo da Torá, a gente vê isso algumas vezes. Por exemplo, lá em Provérbios, a gente recebe essa confirmação, como se fosse uma interpretação da Torá, que chama o Espírito de Deus de sabedoria. E ele literalmente vem falar, a sabedoria fala assim em Provérbios capítulo 8, acho que é 27, ele fala: quando Deus estabeleceu os céus, eu estava no início com ele, falando a sabedoria. Só que essa sabedoria ela é associada ao Espírito de Deus em várias vezes na Torá. Espírito de Deus e sabedoria, ou seja, a gente vê um agente do Senhor. Então, a primeira coisa que a gente aprende é o quê? A declaração central da nossa fé. Ouve, ó Israel, o Shema, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Então, o Senhor é um, ele literalmente, ele fala o quê? Que ele é uma, eu vou dar o exemplo depois, ele é uma unidade composta. Ele é um, mas não significa que ele está sozinho, necessariamente. Mas essa é a verdade, essa é a palavra, Deus é um. Mas nós acabamos de ver que existe a sabedoria que estava com ele desde o início. E aí, por exemplo, quando a gente vê, isso aqui é o Shema, né? Shema significa escuta, ouve, tem a ver com obedecer também, com fazer. Para quem não sabe, o Shema ele é orado no Shacharit e no Ma'aravi, ou seja, pela manhã e pela tarde. Essas são as orações Ma'aravi é de noite. E elas são oradas 2 vezes por dia, e é uma oração que é conhecida em alguns... Não sei se vocês já viram alguma situação, algum filme, onde a pessoa acha que vai morrer, ela começa a orar, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ele começa a orar isso porque é a declaração de fé. É tipo assim, se eu vou ser um mártir, essas vão ser as últimas palavras da minha boca. Inclusive o Shema e a passagem de Deuteronômio 6 e Deuteronômio 11 são as passagens que estão na Mezuzá. Mezuzá é o quê? É o pergaminho que está dentro dessa caixinha aqui, ó, que fica nos umbrais das portas. Então esse pergaminhozinho, ele é a Mezuzá. Então quando a gente aprende sobre essa declaração central que Deus é um, a gente ora isso, todo Shabat, significa que ele é um, mas isso é diferente dele ser único ou dele ser Yahid no hebraico. Vamos ver 2 usos dessa palavra na Torá. Deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os 2 uma só carne. Então esse uma só carne é basar echad. O que significa isso? É uma carne, homem e mulher. Mas quando ele vai falar de único, é um pouco diferente. E é o exemplo que a gente vê quando Deus pede a Abraão: toma agora teu filho, o teu único Isaque, a quem amas. Ele tinha 2 filhos. Também Ismael era filho dele. Só que ele está falando de um filho específico, único. Porque ele é o filho da promessa. E é um filho específico também. Então, eu não acredito que isso aqui é tudo o que nós temos para falar que Deus ele se apresenta em forma de homem. Que ele se manifesta de formas diferentes. Mas isso aqui também é um argumento muito forte que pode mostrar uma unidade composta. Homem e mulher, um. Então vamos voltar ao nosso tópico então. Por que isso aqui é importante? Porque é o seguinte, os rabinos, ao longo dos séculos, depois de Yeshua, principalmente na época medieval, quando a gente vai falar ali sobre Gaon, Saad,
a gente fala principalmente sobre... Qual que é o rabino que fala muito sobre isso? Maimônides. Eles começaram a afirmar, ou podem se afirmar hoje em dia também, que a partir do momento que Deus é poderoso, ele não pode ficar em forma humana. Por quê? Porque ele é poderoso. E, além disso, a Torá fala para a gente não fazer ídolos, não fazer imagens de Deus. Se a gente não pode fazer imagem de Deus, então Deus em forma de homem não é possível, porque não pode ter imagem do homem, de Deus. Ninguém nunca viu Deus e sobreviveu. Esse é o argumento deles. Mas o que acontece? Deus, ele criou o homem. E Deus, ele é poderoso. Então eu não posso usar o argumento de que Deus é poderoso e não pode ser homem, falando que ele não pode fazer alguma coisa. Se aquilo não vai contra o caráter de Deus, quem ele é, ele pode todas as coisas. E também não seria idolatria, porque ele é o próprio Deus. E ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, a partir do momento que ele é Deus, não é mais idolatria. Não seria um infringimento do segundo mandamento. E o Senhor, ele mostra isso na palavra várias vezes. Nesse tempo curto que a gente tem na aula, a gente já viu algumas situações tão impressionantes que mostram o Senhor aparecendo. Lá em Juízes, por exemplo, nós vemos o anjo do Senhor aparecendo para Gideão. E Gideão fala para o anjo do Senhor assim: ai, Senhor meu, se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E aí eu vou seguir então para concluir que não só esse exemplo, nós vamos ver outros, na cultura da Bíblia, na cultura do povo de Israel antes de Yeshua, ou seja, a cultura hebraica antiga, eles tinham essa crença, era comum para eles acreditar que Deus ele poderia aparecer em forma de homem para alguém, porque isso aconteceu várias vezes. E aí existe um estudioso que é um estudioso do Seminário Teológico Judaico, que é o JTS, lá em Nova York. A gente já viu uma frase dele. E ele basicamente diz que ele é especialista, né, em como que o pensamento judaico antigo ele se associa ao pensamento, que é o pensamento do Tanakh, né, da Bíblia hebraica, como que ele se compara ao pensamento, ao judaísmo rabínico, até mesmo o judaísmo moderno. E aí ele afirma o seguinte, isso aqui é uma afirmação dele, ele não é messiânico, não ainda. E ele fala o seguinte: alguns judeus consideram a alegação do cristianismo de ser uma religião monoteísta com grave suspeita. Monoteísmo é o quê? Acreditar em um só Deus. Ele está falando que alguns sábios judeus falam, o cristianismo fala que eles são monoteístas, mas eles estão errados, né? Não sei se eu acredito nisso. Tanto por causa da doutrina da Trindade, como 3 podem ser igual a 1, quanto por causa da crença central do cristianismo de que Deus assumiu uma forma corpórea. Então ele fala assim, porque Deus assumiu uma forma de homem, então o cristianismo não pode ser monoteísta, acreditar em um só Deus. E aí o que esse cara afirma, esse estudioso? O que tentei apontar aqui com o livro dele, que chama Bodies of God, ele fala, é que o Israel bíblico conhecia doutrinas muito semelhantes, e essas doutrinas não desapareceram do judaísmo após o período bíblico. Eles acreditavam, é parte do judaísmo, acreditar que Deus ele pode sim se manifestar em forma de homem. Essa é a crença. Ele estudou história e nós vamos ver um pouquinho através da Bíblia. Vamos ver então. O que ele continua afirmando nesse livro dele? Que algumas afirmações de Maimônides e do judaísmo medieval, século XII a XV, eles tentam, de uma forma forçada, negar que Deus pode se apresentar em forma de homem. E ele diz que isso é praticamente criar uma religião diferente. Isso vai contra a Bíblia. Isso é o que ele afirma no livro dele. E nós vemos ao longo da palavra, antes da gente entrar nesses exemplos, que Deus ele habita nos céus e ele também habita no tabernáculo, entre os homens. Ao mesmo tempo, ali em Deuteronômio, ele fala que Deus habita nos céus, ele fala que Deus habita no meio dos homens. Isso já são, então, a gente vê manifestações da presença do Senhor, que são diferentes. Nossa primeira aparição, e tão relevante, é entender o Malach Adonai. Malach significa anjo, o anjo do Senhor. Adonai é o que a gente fala para o nome de Deus. Ao invés de eu falar o nome de Deus,
o tetragrama Yud-Hei Vav-Hei. Deixa eu ver se eu vou explicar isso depois. Mas basicamente, então, o malach é um anjo. No hebraico, o anjo ele significa mensageiro. Eu sempre gosto dessa explicação, que lá em Israel eu aprendi que o entregador de pizza, ele é um malach, ele é um anjo, porque ele entrega, ele é um mensageiro. Ele está indo entregar uma pizza. E aquilo para mim fez total sentido, né? Tipo assim, é isso, ele é um mensageiro. Só que esse mensageiro, ele é mensageiro do Senhor. Nós não vamos entrar na gramática, mas se a gente for olhar a gramática, ele não é um mensageiro do Senhor. Ele é o mensageiro do Senhor. A Malach Adonai é junto, a forma como ele é apresentado. Então, muitas passagens na Bíblia, elas intercalam que um varão falou, Deus falou e o anjo do Senhor falou. Como se estivesse falando da mesma pessoa. Muito estranho, né? Para muitas pessoas. Mas olha só esses exemplos interessantes. A primeira vez que o Malach Adonai, o anjo do Senhor, aparece na Bíblia é para Agar. Agar, ela está fugindo. O anjo do Senhor encontra ela, pergunta para ela, de onde vens, para onde vais? Ela fala que está fugindo. E aí esse anjo do Senhor, e ela chamou o nome do Senhor, que é o nome de Deus, que com ela falava, tu és Deus que me vê, porque disse, não olhei eu, ela olhou, ela viu aquele, não olhei eu também aqui para aquele que me vê? Ela falou, Senhor, Yud-Hei Vav-Hei, você me vê, não olhei eu aqui também para aquele que me vê? Ela está falando que ela está conversando, aquele que apareceu para ela, e aí vocês podem ler a passagem para entender ali direitinho o contexto, que ele aparece realmente para ela, mas ele falava com ela, ele estava ali com ela. E o nome de Deus, ele é Yud-Hei Vav-Hei. Nós preferimos usar Adonai, que é Senhor em hebraico, por respeito. Então a gente fala Malach Adonai, porque a gente não tem a certeza absoluta de como pronuncia o nome de Deus, para não correr o risco de ferir a santidade, usar o nome de Deus em vão. Mas basicamente esse tetragrama ele é muito profundo, a gente pode estar aprendendo mais sobre ele em outra aula. A expressão como se escreve Senhor no hebraico é aquela letrinha Rei ali, para representar o nome de Deus. Então a gente vê outras passagens, de forma bem resumida, o anjo do Senhor ele aparece várias vezes. Uma das vezes quando Jacó luta com o homem, o varão aparece para ele, de noite, ali naquele vale, ele está prestes a encontrar o irmão dele, e ele fala que ele viu Deus face a face. Ele pede a bênção para esse anjo, Jacó, ele luta com o varão, com o homem, só que ele diz, vi aqui Deus face a face. E depois a gente vê os pais de Sansão, que eu acho super interessante, que é Manoa e a sua mulher. Eles oferecem um sacrifício para esse anjo, e o anjo desaparece no sacrifício, no incenso que está subindo. E aí eles falam assim, certamente morreremos, porque vimos a Deus. Eles perguntam o nome desse anjo, desse homem, e ele fala assim, por que vocês perguntam esse nome, uma vez que é um nome maravilhoso? Então nós vemos esse anjo do Senhor aparecendo, e ele é o Senhor. Antes da gente prosseguir para a próxima passagem, a gente tem que entender que quando João tenta se prostrar diante de um anjo em Apocalipse, o anjo fala para ele assim, não faça isso, eu sou o seu conservo, não se ajoelhe perante mim, não me adore. Então os anjos eles não se deixam ser adorados, isso é um padrão. Mas o que acontece em Josué? Ele aparece para eles, essa passagem aqui, ó. Você é dos nossos ou dos nossos inimigos? E aí o anjo do Senhor, esse varão, responde para ele, não, mas eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué ele se prostra com o rosto em terra e o adora. E a palavra adorar em hebraico é se prostrar. Mas ele usa duas palavras, fala que ele caiu aos seus joelhos e adorou. Porque a palavra adorar realmente, ela significa adorar, mas o literal dela é você estar prostrado ao chão, adorando. Então é isso que ele faz. Se fosse um anjo somente, o anjo não permitiria isso acontecer. Esse príncipe do Senhor dos Exércitos, ele é o Senhor. Então nós vemos que Josué, ele adora esse anjo, e também a gente vê com Moisés. É parecido o que acontece. Josué,
o anjo fala para Josué tirar as sandálias dos pés. E Josué adora ele. E o que acontece com Moisés? Moisés, o Senhor fala para ele tirar a sandália dos pés. E Moisés, quando ele está ali na sarça ardente, e Moisés também encontra o Senhor Deus. Mas olha que interessante. Na passagem de Êxodo, capítulo 3, fala, olha só, que o anjo do Senhor, em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, olhou para Moisés. Então esse Senhor que está falando com ele é o anjo do Senhor, que é Deus. Em outra passagem ali no pilar de fogo, quando Deus está guiando o seu povo para fora do Egito, né, para atravessar ali o Mar Vermelho, ele, antes do Mar Vermelho, tem a pilastra de fogo, que está entre eles e os egípcios, fala que o Senhor olhou de dentro do fogo, ou seja, ele é o anjo do Senhor. Ele é aquele que Moisés pediu, eu não quero ir se a sua presença não for comigo. E Deus fala, minha presença vai contigo, eu vou andar no teu meio. O anjo que carrega o meu nome vai andar com vocês. E esse é o anjo do Senhor, que também é chamado de Elohim, né? Obviamente é Deus. Então nós vimos todas essas passagens. Olha que interessante, a sarça ardente, Agar, Abraão, Jacó. A gente viu os pais de Sansão. Nós vimos Gideão também. Todos eles são anjos do Senhor. E é interessante, em Êxodo 24, quando Deus fala para os anciãos de Israel, que eram 70, se reunirem para comer diante dele, fala que eles viram os pés de Deus. Ou seja, eles viram Deus em forma corpórea. Ele literalmente fala, viram os pés, né? A reglaim de Deus. Isso está em Êxodo 24, 9. Então nós continuamos aprendendo que quando Deus fala que vai enviar, né? Ele fala, o anjo que o nome dele está nele, esse anjo é o Senhor. E depois continua, esse anjo está no meio deles, e Moisés continua conversando com Deus na tenda, face a face. Esse anjo que foi com eles, que caminhava no meio deles, provavelmente é esse que conversava com Moisés face a face. A glória completa de Deus, nenhum homem viu e viveu, mas a palavra já falava que Moisés via e falava com Deus face a face. Essa manifestação do anjo do Senhor. Outra passagem que nós não vamos ter tempo para entrar na profundidade dessa passagem, mas é Gênesis capítulo 18. 3 varões aparecem para Abraão. E depois vocês podem ler em casa com cuidado. Se vocês quiserem até pesquisar no interlinear, vocês pesquisam Gênesis, o versículo interlinear. Vai aparecer o hebraico e a tradução no português, né, se for o caso. E nós vemos essa passagem muito interessante, como que ela intercala ao longo de todo o capítulo. O anjo do Senhor, ele é o Deus que fala. E ele é o homem que aparece para Moisés. 3 varões aparecem, estavam em pé junto a ele. E aí Moisés, o que ele faz? Ele se inclina e depois ele vai servir eles. É Abraão, perdão, confundi. Abraão, ele serve a eles leite com carne. É interessante, né? Um adendo. Mas, resumo, eles comem ali, os 3 homens, e depois, versículo 16, levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. A palavra relata que Deus não ocultaria, não vou ocultar de Abraão tal coisa que eu vou fazer, uma coisa grandiosa, porque Abraão era amigo de Deus. Pois o pecado de Sodoma e Gomorra tinha se multiplicado. O que acontece? Abraão, ele começa a negociar com Deus, ele tentou barganhar com Deus. Deus, se tiverem 50 justos, não destrua aquela cidade. Até ele chegou se tiverem 10 justos, não destrua aquela cidade. Então, viraram aqueles varões, homens, o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face de Adonai. O que aconteceu? Os 2 anjos que foram para Sodoma e Gomorra, mas um dos 3 varões era Deus, que ficou ali conversando com Abraão. E Abraão tentou dizer, Senhor, Deus,
Yud Rei Vav Rei, não destrua Sodoma e Gomorra. E então isso acontece, né? Deus ele salva a vida de Ló por causa de Abraão. Sodoma e Gomorra acaba sendo destruída. Versículo 32, disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais dessa vez falo, e aí ele está ainda pedindo ao Senhor, e aí depois fala no final, e foi-se o Yud Rei Vav Rei, o Senhor, Adonai, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Nós vamos terminar então falando o seguinte, a conclusão desse homem que a gente aprendeu, que ele escreveu, esse estudioso lá da Universidade de Nova York, o Seminário Teológico Judaico. Ele chega à conclusão que essa unidade que Deus é um mistério. E ele chama isso de fluidez. Por que ele chama de fluidez? Porque Deus ele se expressa de formas diferentes. Ele fala do Espírito do Senhor, que é a sabedoria, que é diferente de Deus ali em Gênesis capítulo 1. E depois a gente vê esse anjo do Senhor. E ele fala o seguinte, Deus tem muitos corpos e a pessoa de Deus se expressa em mais de um eu. O que é um eu? Nosso entendimento hoje. Um eu é uma personalidade, uma pessoa. Isso é um eu. Isso quem está falando, ele não é um judeu messiânico. Enquanto a unidade essencial do ser chamado Yahweh, né? O Yud Rei Vav Rei, permanece. O judaísmo místico, ele chama o quê? Essa unidade de Deus? De Sefirot. Um nome que também não está nas escrituras, mas que tenta expressar o que é esse mistério de Deus. Tertuliano, que aí a gente vai falar sobre cristianismo, os pais da igreja, eles tentaram explicar essa unidade, esse mistério de Deus como trindade. Os israelenses que creem em Yeshua dizem a unidade de Deus. Vamos repetir junto comigo em hebraico? Achdut ha-Elohim. Vamos lá juntos. Achdut ha-Elohim. Achdut é o quê? Unidade. Olha que expressão interessante para a gente usar também no nosso vocabulário. A unidade de Deus. Unidade é o quê? De alguém que é um, ou de algo que é um. A unidade desse nosso Senhor e as suas manifestações em sabedoria, em glória, em graça. E o nosso último slide é a conclusão de que eu chego, não sei vocês, com essa aula a manifestação de Deus, Yud Rei Vav Rei. Eu coloquei ali para vocês verem, se vocês verem essas 4 letrinhas em qualquer outro lugar, vocês entendem que está falando sobre Yud Rei Vav Rei. Em forma humana, é Yeshua, Jesus, que é Deus, que não foi criado, que sempre esteve com o Pai e que criou todas as coisas. A gente não aprendeu que Deus criou todas as coisas através da sua sabedoria, que ali em Gênesis 1 ele chama de Espírito. Então, isso não é contra a Torá, nada que nós aprendemos nessa aula. E aí a gente vai continuar explorando outros assuntos, porque a gente não viu por que é Yeshua, a gente não viu por que precisa de um Messias. E várias desses temas, né, nós exploramos em outras aulas. Mas nós podemos afirmar, de acordo com a Torá, a partir dessa aula, que existe um anjo do Senhor e que Deus ele pode se expressar em forma de homem. Isso, na verdade, é o que aconteceu na palavra e é o que o povo de Israel acreditou. Tudo que é contrário a isso não é o judaísmo que é antigo, né? Do original do povo de Israel, antes e na época também de Yeshua. Fala, meu amigo, minha amiga. É um prazer enorme ter você aqui assistindo o nosso vídeo. Eu espero que você esteja sendo edificado. Se você quiser receber o PDF com o material sobre a aula, tem um link aqui logo na descrição. É só você colocar ali suas informações e nós vamos enviar para o seu WhatsApp. Um abraço.